Bom, a paz do Senhor para todos os amigos e alunos da Escola Bíblica Bíblica para Todos. Sou o professor Ricardo. Estamos mais uma vez juntamente com vocês para estarmos estudando mais um assunto, da Escola Bíblica Bíblica para Todos. Estamos aqui com a professora. Por favor, professora. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Valdilene. É bom estar com todos vocês mais uma vez. Gente, vamos estar estudando, mais uma lição importante. Hoje nós vamos tratar da lição de número 12 e que tem por objetivo falar sobre a cosmovisão missionária. Olha só, falar a respeito de missões é bom quando você tem uma certa vocação ou experiência nisso. E ser missionário não é apenas ter o nome, né, professora? Sim, isso é certeza. Então, desde já, antes de a gente começar, gostaria de estar aí agradecendo, a todos que têm nos acompanhado, de que vocês continuem nos ajudando, já de antemão, continuem nos ajudando, assistindo lá, para a gente poder estar propagando aí, professor, essa mensagem aí, esse estudo aqui da escola dominical, que a gente tem feito aí para estar ajudando a cada um de vocês. Então, o nosso objetivo aqui não é ser melhor do que ninguém, professora? E muito menos competir com ninguém, Sim. Nosso objetivo aqui é fazer missão. Então, esse é o nosso objetivo. Então, desde já, clique lá no like, ajude-nos a estar divulgando aí, que eu creio que aquele que estiver gostando, que quiser que a gente continue aí nessa luta, professora? Ajude a gente, nos ajudando aí, assistindo aí, divulgando aí a todos. Então vamos lá, professora. Vamos começar aqui com o nosso texto áureo e vamos ser rápido aqui, Que eu acho que falar de missões é bom na prática, Porque só falácia, eu acho que não resolve, professora? Tem que ser na ação, nas ações. Vamos lá. Texto áureo. Se encontra em Romanos, capítulo 15, no versículo 20, que diz assim: E dessa maneira que me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, mas para não edificar sobre fundamento alheio, verdade prática. Os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária, amorosa e abrangente. Maravilha, os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária, amorosa e abrangente. Essa visão cosmológica, professora? Então, quando ele fala aqui de uma visão missionária, amorosa e abrangente, não é aquela visão pequena de aonde eu estou tá bom, com a quantidade que eu estou tá bom, e o que eu estou granjeando está bom. Não é isso que o apóstolo Paulo ensinou aqui nessas últimas palavras, ou nessas últimas escritas, que ele escreveu aqui. Então, Paulo ele quis dizer mais do que isso, uma visão além dos muros de Jerusalém. Então, o que Paulo estava tentando passar era uma visão além de Jerusalém. Porque a missão que Jesus deu para os discípulos, professora, não parou ali. Jesus não falou para eles permanecer, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas Jesus não falou para eles ficar e permanecer. Não, ele falou até que do alto sejais revestido de poder. Aí você vê que mais para frente, já no finalzinho, ele fala a respeito do id. João, na carta de João, no evangelho de João, ele já fala do id, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, e os que não crê será condenado. Então a missão é essa: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou toda criatura. Ele não falou somente para os judeus, ou somente ali os gregos ou os romanos ali. Não, ele falou a toda criatura. Uma visão cosmológica. Vamos lá?
A leitura em classe se encontra em Romanos 15, do 20 até o 29. E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento a lei. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouvirão o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes o temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Professora, olha só que, ficando aqui um pouquinho no verso 20 aqui, Romanos capítulo 15, verso 20, ele fala assim, ó, olha só que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala. Que muitas das vezes está sendo interpretado de uma forma equivocada nos nossos dias hoje. Muitas pessoas estão interpretando o sentido missionário ou a visão missionária de uma forma equivocada. Por quê? Porque acha que missão, fazer missão ou ser missionário é você ficar pulando de igreja em igreja. Ficar ali ou ali, receber um título dado por um ministério ou por um pastor e ficar sentado num banco com esse cargo ou com esse cargo não, né? Porque cargo é aquilo que você leva. Então cargo é aquilo que você carrega, aquele algo que você carrega e faz, né? Como que se fosse, vamos dizer assim, vamos dizer assim, algo que você coloca sobre as suas costas para você levar. E tem pessoas que não estão nem carregando isso. Estão tomando isso só simplesmente como uma patente ou como um nome para poder dizer que é importante. Então estão tomando esse nome missionário, né? Como que isso seja uma patente para que o nome dele possa ser mais do que os outros. Mas pode falar. Vou repetir aqui. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Com certeza, professor. Então era esse o objetivo que eu ia abranger agora aqui. Olha só que interessante, Paulo fala desta maneira, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho. Então, olha só, Paulo ele fez um esforço, ele fez todo o esforço para poder anunciar o Evangelho. Não onde Cristo houvera sido nomeado, ou não aonde o nome de Cristo já era fundamentado, já estava sendo pregado, dito, ou falado, ou explanado, ou ensinado. Então Paulo ele não tinha essa preocupação de levar a palavra onde que a palavra já estava. Mas aí o que ele fala? Para não edificar sobre fundamento alheio. Agora, olha só que coisa interessante. O que isso quer dizer? Para não edificar, para não colocar um edifício sobre outro lugar que as pessoas já edificaram, ou sobre um alicerce que já foi feito. Por exemplo de hoje. Hoje, o que está acontecendo? Hoje as pessoas estão brigando, as igrejas estão brigando por espaço, por fundamentar alicerce aonde já tem. Então, o que está acontecendo hoje? Estão achando que fazer missão é você tomar a igreja de outro. Você entrar no campo missionário do outro.
Então é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão batendo cabeça, tentando tomar o fundamento do outro. Ou tomar aqui, quer dizer, o fundamento é Cristo, né? Lógico. Mas estão tentando tomar o espaço um do outro. Não visionando as almas que estão ali perecendo. Então tem muitas almas perecendo em outros lugares e as pessoas na sua zona de conforto, vamos dizer assim, com a sua rede armada, a sua água de coco, a sua sombra e achando que está fazendo missão. E aí, professora? O que é missão? Vai, vamos lá. Missão é uma ação, uma tarefa, uma ordem, né? É uma incumbência dada a cada um de nós, não para ficar sentado ali pregando, anunciando o evangelho para pessoas que já conhecem o evangelho, e sim é para ir à luta, ir ao trabalho. Com certeza, professora. Olha só que interessante. A missão, qual é o significado? Assim como você já falou, né, que é isso mesmo, ela vem do termo latino. Né, até foi um padre chamado Loyola, né, lá vamos dizer assim, há muitos anos atrás, alguns séculos passados, ele, vamos dizer, utiliza esse termo missionário, né, de fazer missão. Então ela é uma palavra latina que quer dizer militere, de militar mesmo, de trabalhar, de ir à luta, de fazer. Que Paulo usava muito, né? Com certeza, ele fala para Timóteo combater militar como um bom soldado. Né? Não deixar se abater com os negócios dessa vida. Então Paulo ele sempre aconselhava Timóteo a ser um bom soldado, a militar o que Jesus mandou, ou pregar os fundamentos que Jesus mandou que eles pregassem. Então vem do latim, né? Vem do latim que significa enviar e mandar. Então o verdadeiro missionário ele não fica parado, professora. O verdadeiro missionário, ele não fica parado. Sabe o que me revolta? Diga. O que me revolta, professora, você está num culto, né? Você está no culto ali adorando a Deus, acabou-se o período da oração, começa-se o culto, né? Com a abertura com a oração, você dobrando o seu joelho, a igreja com os joelhos dobrados, termina aquele período de oração e começa-se o culto. Tudo bem, começou-se o culto. Daqui a pouco, quando dá mais ou menos 7h30, 7h45, 8 horas, daqui a pouco chega aquela equipe. Para na porta da congregação, ali fica parado esperando alguém ir lá, o receber e levar ao pastor. O missionário tal está ali. O camarada chegou na igreja quase 8 horas, já no horário da palavra, ainda chega, ainda quer exigir ainda, professora, de ser chamado missionário com as suas credenciais. Então olha só, o que isso significa? Inversão de valores. Missionário não é nada disso, professora. Missionário não é nada disso. No Antigo Testamento, refere-se a uma ordem recebida de Deus para levar sua palavra a uma pessoa ou nação. Então o missionário ele não fica parado, ele não fica pulando de igreja em igreja para receber salário ou para tirar a lã da ovelha. Pelo contrário, o missionário ele ganha almas, ele funda igrejas. Foi o que Paulo fez. A Bíblia ela é bem clara para falar a respeito de Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários de todos os tempos. Foi o homem que mais fundou igreja. Foi o homem que deixou, vamos dizer assim, que trouxe esse evangelho a nós que somos gentios. Então, o grande missionário dos gentios, ele trouxe. Hoje o apóstolo Paulo, ele é muito mais reconhecido hoje e muito mais respeitado. E vamos dizer, tudo aquilo que ele ensinou, que ele pregou, é muito mais aceito hoje, até mesmo da época que ele estava vivo. Então, olha só o legado que esse missionário, esse grande legado de
vamos dizer assim, né, de ganhar muitas almas e de implantar igrejas. Então esse é o grande legado do apóstolo Paulo para nós. Então, mas assim, para ser um missionário, o missionário é aquele que vai em muitos lugares, países, ou pode ser aquele que faz a missão ali no bairro, na cidade, ou não, tem uma forma específica de ser chamado de missionário. Olha, professora, vamos a definição aqui no Novo Testamento. Já no Novo Testamento refere-se à tarefa que Deus delegou a Cristo, que por sua vez, vamos dizer assim, deu esse encargo aos seus apóstolos. Então, olha só, entrando por essa definição, você vai ver que, qual é a primeira definição? Deus, ele delega a sua mensagem para uma certa pessoa, para essa pessoa, ela levar essa mensagem a uma pessoa, ou a nações, ou a povos, ou a tribos. Então, o missionário ele tem essa incumbência tanto de pregar para uma pessoa, como pregar para uma nação, para uma tribo, vamos dizer assim, né, abranger todo o cosmos, todo o planeta. E já vamos dizer, na visão mais vamos dizer, abrangente, o missionário, na visão mais abrangente, é aquele missionário que tem experiência em campo, é aquele que vai, é aquele que sai da sua, vamos dizer assim, da sua zona de conforto, ou do lugar que ele mora, e vai para outros lugares, aprender novas culturas, aprender novos costumes. Então, vamos dizer assim, existe o missionário que prega, que faz missão. Não estou falando do missionário que vai em igreja falando que é missionário, somente para levar o nome. Não, é aquele missionário que vai ganhar almas, ganha pessoas para Cristo. Agora, viu? Esse negócio de a pessoa falar que é missionário e ficar somente ali de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja, pregando para as pessoas que já são salvos, isso é missionário, professora? Não. Então, aí, explicando bem, missionário é aquele que vai pregar o evangelho. Com certeza, seja local ou transcultural. Com certeza, ele sai. Ele não fica parado. De igreja em igreja. Isso. Então essa é a diferença. Com certeza. Vamos dizer assim, a não ser que, lógico, nós não estamos generalizando, a não ser que um missionário ele tenha um trabalho, ou para apresentar um trabalho, divulgar em uma outra igreja, pedir ajuda, como o próprio apóstolo Paulo ele faz. Até no texto está escrito, até aqui mesmo no contexto. Sim, ele fala que a diferença que aí no caso você está colocando é porque tem muitos indo em igreja, não para fazer isso aí, divulgar o trabalho e pedir ajuda, e sim para só o nome ficar ali conhecido, só mas porque, o trabalho que é bom nada. Só porque, vamos dizer assim, hoje, professora, o nome missionário hoje, ele se tornou uma patente. Sim. Né? Ele se tornou uma patente maior. Vamos dizer assim que o missionário hoje é mais respeitado até do que o próprio pastor. Então, se você leva o nome de missionário, muitas das vezes você tem mais privilégios do que até mesmo o próprio pastor. Então, muitas pessoas querem ser chamado de missionário, por quê? Porque para ele é muito mais importante do que até o próprio pastor, que o dever dele. Olha só o dever do pastor qual que é: apacentar, cuidar, ensinar e, vamos dizer assim, fazer algo muito mais além. Então ele tem a missão do pastor, ela é também muito mais além. Entendeu? O pastor ele tem todas essas características de ensinar, de cuidar, de levar a pessoa às águas tranquilas, né? Um conhecimento, né? Trazendo para entendimento, por conhecimento, ensinar as escrituras, ensinar a pessoa a viver uma vida de santidade. Agora, vamos dizer assim, muitos missionários hoje querem levar esse nome somente para estar aparecendo com o seu nome na mídia, né? Então nós temos um aí, né, na mídia maior aí, né, que se considera o missionário aí, né? E vamos dizer assim, para não dizer o nome, né? Mas tudo bem, vamos lá. Todo missionário deve ser evangelizador, mas nem
todo missionário é Evangelizador é missionário. Então, olha só que interessante. Todos aqueles que são missionários, eles têm que evangelizar. Mas nem todos aqueles que evangelizam, ele tem essa patente ou esse nome de missionário. Por quê? Porque missionário é uma... Eu tomo isso como o termo missionário, eu tomo isso como um chamado divino. Então, para mim, o missionário é um chamado divino. Por quê? Porque você vai ver que Paulo, quando ele, do capítulo 9 em diante, quando ele se encontra, capítulo 9, capítulo 8 ou 9, quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, né? Quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, Jesus pegou e já deu vamos dizer assim, a incumbência para ele que ele iria ser um vaso agora na mão dele, viu? Agora dura coisa é você recalcitar contra os aguilhões. Então o que o próprio Jesus falou para ele? Paulo, de agora em diante você não adianta tentar escapar. Por quê? Porque você está preso em mim agora. Porque as suas prisões agora sou eu. Você está aqui, ó, algemado em mim. Então, para onde você for, eu vou com você. Aonde você pisar, eu vou pisar com você. Então, esse é o verdadeiro missionário. E Paulo fala a respeito disso. Ele fala a respeito que ele pediu ajuda em oração. Então, você vai ver aqui várias características aqui a respeito da missão. Ele tinha um propósito que todos participassem e ajudassem ele para que fosse consumado, né, o propósito dele. Ele tinha também, ele desejava que todos sentissem o mesmo amor que ele sentia em ganhar cada vez mais almas, né? Com certeza. Tem até Paulo, acho que é em Coríntios, ele falando, acho que é 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo... Chega no comecinho, no capítulo 1, capítulo 2, se eu não me falha a memória. Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Aí ele fala a respeito, pode ler. Que o agente da missão é Espírito Santo. O ministério de Paulo foi marcado pela atuação do Espírito Santo. Com certeza. Por quê? Porque olha só, o Paulo ele entendeu, ao primeiro ponto, Paulo entendeu qual que era o chamado dele. O chamado de Paulo não era para ficar parado. Por quê? Porque quando ele estava, vamos dizer assim, ali, ele antes dele começar o seu, vamos dizer assim, a sua carreira missionária, ele foi impelido ali, né? Ele foi chamado mesmo, olha, desce à casa de Ananias e lá você vai encontrar com ele e ele vai fazer isso e tal por você, e você... vamos dizer assim, daquele momento em diante, quando ele orar por você, começa o seu ministério. Então aí Paulo começa o seu ministério já ganhando almas, já ensinando, abrindo igrejas, fundamentando o fundamento de Cristo ali aonde ele passava. Você vai ver que Paulo, aonde ele passava, Paulo deixava uma igreja formada. Sim. E a esfera da missão dele era ganhar o mundo Com certeza. inteiro. Olha só, professora, o que é missão? Então nós falamos o que significa a palavra missão, né? Qual é o significado da palavra missão. Agora, o que é missão? Será que missão é somente você fazer um trabalho? Não, vai além disso. Então a missão não é somente eu pegar e limpar a igreja? Não. Não é somente eu lavar os banheiros da igreja? Não adianta eu ganhar almas e também eu não cuidar delas. Com certeza. Então a missão, ela começa evangelizando. Sim. A missão, ela começa evangelizando e ela termina evangelizando. Sim, porque você começa a ganhar almas, mesmo que você não esteja ali, você deixa pessoas para que venha cuidar dessas almas, e essas almas ali, ao ponto que ela estiver pronta para ganhar outras, aí isso vai crescer. Com certeza, vamos dizer assim, ela funciona, a missão ela funciona como uma cadeia. Né? Como uma cadeia de um processo de produção. Vamos usar esse termo aqui, vocês, né, me perdoem usar esse termo, mas um termo mais técnico. Como que se fosse uma cadeia de produção. Ela começa com a evangelização e ela vai tendo todos os processos da evangelização, o ensino, né? O cuidado, todo ali o processo, e termina também com a evangelização. Sim, por quê? Porque nunca você para, professora. A gente vê o exemplo de Paulo. Por isso que a gente pode colocar
né, bem claro que ele era tanto missionário como evangelizador. Com certeza. Porque ele, além de fazer a missão, ele evangelizava, ele cuidava e deixava pessoas para cuidar e assim a obra crescer. Ele se preocupava além, não só ali no momento de ganhar, mas no futuro, o que seria dessas almas, o que seria das igrejas que estavam ali. Por isso que mostra as cartas, ele sempre mandando cartas para saber como que estava e ajudando os que estavam lá. Com certeza, professor. Então, a preocupação de Paulo não era somente em ganhar, né? Porque a visão hoje, a visão de muitos hoje é ganhar pessoas. Mas e o cuidado? Quantidade, não né? qualidade. Quantidade e a qualidade. Vamos dizer assim, eu vi até um pastor, né, conhecido, né, do meio evangélico, ele falando a respeito da igreja com quantidade e qualidade. Por quê? Porque a igreja ela não funciona somente na base da quantidade e não funciona também só na base da qualidade. A visão missionária ela tem que ter a visão de quantidade e de qualidade. Então as duas andam junto. O verdadeiro missionário ele vê isso, ele consegue enxergar que a igreja ela precisa crescer. A igreja precisa crescer, mas não crescer atabalhadamente ou crescer desorganizadamente, não. Ela precisa crescer organizada, por isso que ela precisa crescer com qualidade. Por isso que a necessidade do planejamento missionário. Com certeza, o planejamento é fundamental, professora. Então vamos lá, o que é missão? Primeiro, é o plano de Deus. Abre aí, professora, para mim, Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu acho que a gente vai entrar. Gênesis capítulo 3, verso 15. É o plano de Deus. Evangelizar é o plano de Deus. Ou missão, né? Missão é o plano de Deus. Gênesis 3, verso 15. E porém inimizade. Isso, vai lá. E 3, 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, professora, você já vê a missão. Essa já é a primeira missão. Por quê? A missão que Jesus tinha quando ele viesse. Então Deus já tinha, vamos dizer assim, estipulado qual era a missão do Salvador. Vir, pisar a cabeça da serpente e trazer a salvação para nós. Então essa missão ela já estava lá no Gênesis. Segundo, é a ordem de Jesus, Marcos capítulo 16, verso 15, que é ide por todo mundo, com certeza. Mas pode ler. Marcos capítulo 16, verso 15, para nós. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa é a ordem de Jesus. Olha só, o Pai, né? O Pai já fez, já deu essa missão para Cristo. Cristo veio, cumpriu a missão e agora Cristo passa a missão à igreja. Agora abre comigo em Atos capítulo 1, verso 8, que é o terceiro tópico, o terceiro plano aqui da missão é a obra do Espírito Santo. Então Atos 1, verso 8. Então a missão ela é a obra do Espírito Santo. Então olha só, professora, a missão ela está englobada aí juntamente com a Trindade. Atos 1, verso 8. Pode ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então essa, vamos dizer assim, essa é a missão do Espírito Santo, trazer esse derramamento aí do Espírito aí para poder dar aí a força que a igreja necessitava para poder sair agora. Porque Cristo falou a respeito disso, né? Cristo falou que daria para eles
que encheria eles, que eles ficassem esperando, que eles receberiam esse enchimento do Espírito Santo para poder sair. Agora abre comigo em Mateus 28, verso 20, que é a quarta. É o dever da igreja. Então, missão é o dever da igreja. Mateus 28, verso 20. Isso, 28, verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, olha só a missão da igreja. Mateus 28, verso 20. Ensinar, né? Então, a missão da igreja... Oi? 19 diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, professora, a missão ou missões, né, ela é obrigação, ela é a ordenança da igreja, para a igreja, né? E ela também, professora, e a missão, ela também é responsabilidade de cada um. Então, ela é abrangida pela igreja e por cada um de nós. Então, todos nós somos missionários. Se for assim dizer, todos nós somos missionários. De pregar o evangelho, ensinar, isso não é só sair para ir de país em país, cidade em cidade, isso também pode ser local. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e ali ao redor onde você mora você perder. Não adianta. Com certeza. Então a missão ela tem que ser pensado em geral. Se você faz missão aonde você mora, amém. Se você faz além disso, amém. Todos nós devemos fazer missão para que a palavra de Deus ela se cumpra e Jesus venha logo buscar a sua igreja. Com certeza, porque vamos dizer assim, né? Enquanto esse evangelho não for pregado, né? Porque eu acredito que o Jesus ele não deu essa ordenança de fazer missões em vão, né? Então, enquanto esse evangelho não for pregado a todos, que eu acredito que, vamos dizer, certa maioria, uma certa quase que total já conhece, só que não é no sentido de somente de ouvir falar, né? Então essa evangelização não é somente do ouvir falar, é de uma abrangência maior, né? De levar as pessoas ao conhecimento da salvação. Então o evangelista, o verdadeiro evangelista, ele leva as pessoas ao conhecimento da salvação. Continua, professora, para a gente terminar. Necessidade de um refrigério, conclusão. Pode ir aqui, o terceiro tópico aqui para nós. A necessidade espiritual na obra missionária. A necessidade da cobertura espiritual. O apóstolo Paulo, ao contrário de muitos que se aventuram na obra missionária, sabia da necessidade de uma cobertura espiritual e diz: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele estava em missão e ele pedia ali a ajuda de todos aqueles em oração para que estivessem ali através, né, das orações, fortalecendo ele espiritualmente. Porque que nem hoje, professora, hoje você vê, né? Hoje tem aquelas contribuições missionárias, né? Eu vejo aqui no que Paulo fala, olha só, vamos lá, para nós podermos entender aqui, ó. No versículo 25 aqui de Romanos 15, ele fala assim, ó: Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores, né? Como devedores que são para com eles, porque se aos gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devemos também ministrar-lhes os temporais. Agora, olha só que coisa interessante aqui. Paulo ele estava tirando vamos dizer assim, esses valores para ajudar. Não era a igreja que ele estava formando, era a igreja que estava lá atrás. Era a igreja mãe que estava necessitada. Então, muitas das vezes, professora... A base que tinha ali. Com certeza. Então, muitas das vezes, com certeza, o missionário ele precisa dessa ajuda. Mas, muitas das vezes,
não é somente o missionário que precisa da ajuda. Né? Aqueles que o missionário levantou ali no local. Com certeza. E muitas das vezes tem missionários que acabam trazendo essa ajuda para a igreja mãe também. Então, tanto a igreja mãe ela tem a obrigação de manter esses missionários no campo, como o missionário também ele tem por obrigação em ajudar a igreja mãe. Então é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aqui. Foi isso que Paulo ensinou. Tanto a igreja precisa ajudar o missionário, como o missionário ajudar a igreja também, se ela estiver passando por necessidade. Agora, por que a igreja mãe muitas das vezes deixa o missionário passar necessidade, sendo que ela arrecada já nesse sentido? Aí será que é por interesse? Né? Aí fica a pergunta, por que será? Será que o verdadeiro trabalho de missão está sendo feito? Então, professora, essa é a incógnita. Essa é a incógnita. Manter o missionário na obra. Com certeza não é só mandar. Porque se fosse só mandar, todo mundo iria. Todo mundo recebeu essa ordem, mas não. A igreja ela precisa ser mantida. Me faz lembrar, professora, de um missionário que foi missionário, se eu não me engano, na China. Se eu não me engano, William Tyndale, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Ele foi missionário na China e ele recebia a ajuda da Inglaterra, né, da igreja da Inglaterra para poder manter ele na missão. Só que teve um período que a igreja não estava mandando mais ajuda para ele. Aí o que acontece? O missionário começa a passar necessidade, a sua esposa morre doente e ele era médico. E a sua esposa morre, ela perde o filho. Então olha só quanta desgraça aconteceu na vida do missionário porque a igreja parou de ajudar ele. Então, gente, é muito sério isso. É muito sério. Quando se envia um missionário para a obra missionária fora ou até mesmo dentro, temos que manter. A igreja precisa manter. Agora, o que os membros da igreja eles precisam fazer? Ajudar, né, na obra ali, seja espiritualmente através de orações também ou voluntariamente com dinheiro. Com certeza. Agora, professora, outra coisa interessante. Será que o dízimo ele também é para ajudar esse missionário? Eu acredito que seja também. Com certeza. Com certeza. Hoje ela tira uma oferta à parte, né, para ser enviado. Mas se o dízimo tem uma função de o crescimento da obra, cuidar do crescimento, é para isso também. Muitas das vezes, professora, o que acontece? O que acontece na própria igreja? O que tem acontecido dentro da própria igreja? Ela tem mistificado de uma forma tão poderosa o dízimo, como que se o dízimo ele fosse até mais Deus do que o próprio Deus. Eles têm se colocado de uma forma tão ridícula, eu vou usar esse termo com toda a eloquência, de uma forma ridícula. Por que isso? Endeusando aquele valor, porque aquele valor ele não pode ajudar o missionário, ou o dízimo ele tem que ser separado da oferta missionária. Quem disse isso? Quem falou isso? Eu quero que provem dentro da Bíblia para mim que o dízimo ele não é para ajudar também a obra missionária. Os missionários, as viúvas, os órfãos, entendeu? Então os estrangeiros. Olha aqui, já encaixou agora. Então quer dizer, nós matamos agora numa paulada só. O dízimo ele é para ajudar os pobres, as viúvas e os estrangeiros. E quem faz missão vai aos pobres, vai aos miseráveis, vai àqueles que não têm Deus, vai àqueles necessitados e vai aos estrangeiros. Então olha só que coisa interessante. Vamos tirar esse mito, gente. Vamos desmistificar isso, né? A igreja deve ajudar também com os dízimos. Não é somente os dízimos eu não posso tirar, dos dízimos eu não posso tirar porque o dízimo é importantíssimo, o dízimo é santo. Quem falou isso? Quem falou que o dízimo é santo? Inversão de valor. Santo é o próprio Senhor, é o próprio Deus.
E tudo aquilo, o próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, que tudo aquilo que nós que somos santificados por eles tocamos ou pegamos se torna santo. Então, meu amigo, tudo aquilo que nós fazemos para Deus se torna santo. Evangelizar, pregar, fazer a obra, contribuir, então tudo isso é santo. Então, quem falou, né? Vamos lá para nós encerrar, professor? Conclusão para nós terminar. Que eu acho que ficou bem claro, né? Sim. Só uma coisinha antes de nós ler a conclusão. Olha só que coisa interessante. A primeira igreja, vamos dizer assim, né? Quem foi que os primeiros missionários, né, que veio para o Brasil, né, vamos dizer, no movimento pentecostal? Foi Daniel Berger, Gunnar Ving, até mesmo o Francis Con, né, que foi o fundador da congregação, né? E já Daniel Berger e Gunnar Ving, um fundou a Madureira, né, o Ministério do Madureira, o outro fundou o Ministério do Belém, a Assembleia de Deus, que se tornou Belém e Madureira. Houve a primeira pessoa batizada, né, com o Espírito Santo aqui, né, na primeira igreja, que foi com 4 pessoas, né, no dia 18 de junho de junho, com 17 membros, né? Então a primeira igreja com 17 membros, a primeira igreja Assembleia de Deus fundada, a primeira pessoa que foi batizada com o Espírito Santo no Brasil, o nome Celina Albuquerque e tal. Então você vê que a obra missionária, ela começa assim, a pentecostal, né? A obra pentecostal, ela começa, né, de uma forma com a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo no meio da igreja. Então isso é importante nós sabermos, vamos dizer assim, né, que a obra missionária, a obra pentecostal, ela não parou. Então ela tem crescido. Só que hoje, professora, hoje tem tido essa inversão de valores. Hoje está se deixando mais o mundo tomar a igreja e o Espírito Santo tem ficado de fora. Então começou-se o fundamento da Assembleia de Deus com a presença do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo. Hoje você não vê mais. Hoje raramente você vê a pessoa sendo batizada com o Espírito Santo. Hoje raramente você vê uma profecia dentro da igreja. Hoje raramente você vê as pessoas sendo confrontadas através da palavra. Hoje as pessoas confronta a palavra, em vez da palavra confrontar os nossos próprios pecados. Muitas pessoas estão deixando a sua vida pecaminosa dentro da igreja e não estão saindo de lá purificada ou até mesmo convencida pelo Espírito Santo. Então vamos voltar ali. Vamos voltar aqui, no dia 18 de junho, 18 de junho aqui de 1911. Vamos voltar em 18 de junho de 1911, quando a Igreja Assembleia de Deus ela foi fundada ali, com Daniel Berg e Gunnar Ving, com 17 pessoas ali, porque hoje nós precisamos voltar atrás, buscar novamente o primeiro amor. Então esse é o meu recado. Conclusão, professor. Nessa lição, vimos uma das razões que levou o apóstolo a visitar a igreja de Roma. Ele queria que a igreja de Roma fosse o ponto, a base. Não era apenas uma visita fortuita, mas algo planejado. O seu alvo era o estabelecimento de um ponto de apoio para seu empreendimento missionário. Para isso, Paulo usa esse espaço de sua epístola para informar aos crentes em Roma das diretrizes tomadas para essa viagem. A igreja de Roma, que não tinha Paulo como seu fundador, teria a oportunidade de ver como trabalhava e apoiar aquele que foi, sem dúvida, o maior missionário da história. Com certeza. Então o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários, ganhador de almas, fundador de igrejas, e que deixou um grande legado para nós. Então nós temos que orar muito, agradecer muito e pedir que essa igreja missionária ela não pare no tempo, não fique para trás. Então desde já eu quero agradecer a todos. Seus agradecimentos, professor? Obrigado a todos, que essa lição possa ser mais uma para o crescimento espiritual de todos.
E para você que faz missão, que Deus continue te abençoando, seja local, abrangendo tanto de pessoas. Transcultural, sim, né? Que Então, Deus abençoe cada vez mais e que possa aí estar nos ajudando também para que essa palavra venha chegar aos 4 cantos da terra. com certeza. Então, eu desde já quero agradecer. Continue nos acompanhando aí. Clique lá, tá? Em nome de Jesus, eu peço aí que vocês nos ajudem. Vamos orar então, professora? Sim. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Continue conosco, nos abençoando, nos dá graça, Senhor. Nos dá vitória, que essa visão missionária esteja, Senhor, nos corações. Primeiramente, ela sai, Senhor, do coração de Deus para o nosso coração. E que nós possamos estar prontos e aptos a fazer a tua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.